Olá, professores, professoras, acadêmicos do curso da Licenciatura de Arte. Eu gostaria de começar essa videoaula lendo para vocês um pequeno trecho de um artigo, o qual eu vou disponibilizar para vocês na próxima semana. Ele chama-se Raízes e Troncos Entrelaçados pelo Tempo. Então ele começa assim: era uma vez um menininho de carne e osso, igual a tantos outros, que se deleitava nas coisas simples que a vida dá. Ria nos mundos de faz de conta, voava nas asas dos urubus, assustava os peixes, nariz achatado nos vidros dos aquários, assobiava para os perus, andava na chuva. Todas essas coisas que as crianças fazem e os adultos não desejam fazer, e não fazem, porque têm vergonha. Sua vida corria feliz por cima do desejo, não sabia que uma conspiração estava em andamento. Este é um texto do Rubem Alves, chamado Pinóquio às Avessas. Então o artigo continua assim: Gepeto, no ímpeto de tornar Pinóquio a imagem e semelhança de seu criador, introduziu o filho ao mundo das letras e da cultura. Para tanto, buscou um local supostamente adequado para que sua mais perfeita criatura viesse a se tornar um menino de carne e osso. Assim como Gepeto, os pais depositam sua total confiança nas instituições de ensino, na esperança que seus filhos realmente despertem sua constituição natural de pele, carne e osso, revestidos de intelecto e sensibilidade, que entrelaçados numa única e mútua e dependente relação o elevarão à categoria intitulada humana. No entanto, esses meninos, ao frequentarem por algum tempo a instituição de ensino, correm o risco de tornarem sua constituição natural de pele, carne e osso enrijecidos como pedaços de pau. Esse é só o começo, que depois vocês vão ler esse artigo. Eu quis começar assim para falar de um assunto que é fundamental para o trabalho pedagógico em sala de aula. Então, a nossa disciplina, Didática Aplicada ao Ensino da Arte, vai tratar especialmente agora sobre planejamento. Planejamento, aquele instrumento o qual todos os professores têm que fazer e muitas vezes há alguma resistência, dificuldade de pensar sobre ele. Então eu vou trazer um pouco para vocês hoje sobre essa ideia planejamento. Mas para isso, a gente vai pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre plano de ensino, projeto pedagógico, planejamento e plano de aula. Então vamos pensar no planejar. Planejar é um ato próprio da espécie humana. Todas as pessoas planejam suas ações, todas as pessoas organizam o seu dia a dia e organizam a sua vida. Na prática pedagógica não é diferente. O professor também faz o seu planejamento. No entanto, o planejamento ele antecede a prática pedagógica. Então vamos pensar, por que planejar? Para organizar ideias e informações. Na prática docente, o planejamento é essencial para que haja essa organização, para que haja o sucesso na prática docente. Planejamento escolar. O planejamento na escola já foi um instrumento utilizado como um meio controlador. No entanto, hoje ele não tem mais essa função. Ele é um instrumento o qual vai servir como uma ferramenta importantíssima na organização e no subsídio à prática docente. Então, para que a gente pense um pouco mais sobre esse planejamento, eu vou situá-lo, como que ele se dá quando a gente chega nesse planejamento. Ele passa por várias instâncias. Então, vamos pensar num âmbito maior. A gente vai pensar em Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação reflete a política educacional do país situada num tempo determinado. Então, esse tempo que eu estou me referindo é o tempo histórico, o qual vai determinar a característica desse plano educacional. Então, o Plano Nacional de Educação é o maior, de maior abrangência
ele vai servir para nortear os outros planos, os estaduais e os municipais. Então vamos pensar em plano de ensino. O plano de ensino é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um semestre. É um documento mais elaborado, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e o desenvolvimento metodológico. Então, o plano de ensino, ele vai nortear, ele vai ser um outro instrumento norteador do planejamento. Só que antes da gente chegar no planejamento, tem um outro tipo daquele planejamento da sala de aula, teremos um outro tipo ainda, que é o projeto pedagógico. Então, o projeto pedagógico, ele vai se dar no interior da escola, com os componentes da escola que vão construir esse projeto. Ele é o planejamento geral que envolve o processo de reflexão e decisão sobre a organização, funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de organização e coordenação da ação dos professores. Ele articula a atividade escolar e o contexto social. É o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico. Então, o projeto pedagógico, ele vai dar a identidade daquela escola. E certamente ele vai estar norteado por um plano nacional, por um plano de ensino e, enfim, construído no interior daquela escola. Ele é a identidade daquele grupo. O planejamento sistematiza a proposta geral do trabalho. Pode ser anual, semestral ou conforme o projeto pedagógico da escola. O que deve ter num planejamento? Esse planejamento deve ter objetivos, conteúdos e critérios de avaliação. Esses são os elementos fundamentais para conter nesse planejamento. No entanto, previamente, o professor tem que saber o que para planejar. Qual a turma que ele vai atuar, que ano que ele vai trabalhar, para aí sim ele pensar nos objetivos, nos conteúdos e nos critérios, que certamente estarão postos no plano de ensino da instituição a qual esse professor pertence. Os objetivos referem-se ao que o professor pretende que o aluno aprenda. Os conteúdos são aqueles elementos, aqueles assuntos os quais serão tratados na sala de aula. São os conteúdos específicos, os conteúdos culturais que serão abordados ao longo do ano, do semestre, do trimestre. E os critérios vão estar atrelados aos objetivos. Então, de acordo com o objetivo, o professor vai traçar os seus critérios. E, logicamente, os critérios também têm que estar atrelados às propostas de trabalho, às quais o professor vai propor aos estudantes. E outro elemento fundamental no planejamento, que o professor também deve prever, é a avaliação. Então, o professor também tem que prever como ele vai fazer essa avaliação. Ele já estabelece os critérios de avaliação, no entanto, ele tem que elaborar critérios também que estejam calcados às propostas direcionais de trabalho. Então, vamos pensar um pouquinho no plano de aula. Então, o planejamento, qual que é a função dele? Ele vai ser um documento, vou chamar assim, maior que o professor vai elaborar para aquele período inteiro, seja semestral, bimestral, trimestral. Então, é o plano geral. Nesse plano geral, ele ainda não vai traçar as atividades às quais ele vai propor para o estudante. Quando ele vai fazer isso? No seu plano de aula. O plano de aula é aquele plano que o professor faz semanalmente. Então, é uma sequência de tudo que vai ser desenvolvido no dia letivo. É ali que o professor vai registrar as atividades de estudo, as propostas criadoras, os experimentos. É nesse plano de aula. Ou seja, ele é a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino e aprendizagem. No plano de aula, serão registradas as atividades e propostas de trabalho criador. O plano de aula deve estar articulado ao encaminhamento metodológico. É nele que o professor vai organizar espaços em suas aulas para discussões, apreciações e experimentações. Então, é nesse plano de aula que o professor vai prever aqueles momentos de apreciação, por exemplo. O que seriam esses momentos de apreciação? Aqueles momentos que o professor vai levar para a sala de aula o objeto artístico. E quando eu me refiro ao objeto artístico, não estou dizendo o objeto
aquele que está lá no museu, mas pode ser a imagem desse objeto, pode ser a cena do filme, a cena do espetáculo, ou de teatro ou de dança, vai propor um momento de apreciação da música. Então, é esses momentos que ele tem que prever, sim, no seu planejamento. No seu plano de aula, desculpe. Anterior a esse plano de aula, ele vai prever lá no planejamento que artistas, que obras que esse professor vai levar para a sala de aula para apreciação e para o futuro trabalho. Outros momentos que o professor vai prever nesse plano de aula é que atividades ele vai direcionar. Ele vai propor um jogo de improvisação para esses estudantes, ele vai propor uma experimentação, por exemplo, de diferentes tipos de texturas, ele vai propor uma pesquisa de observação no espaço aberto da escola. Então, essas previsões vão estar escritas lá no seu plano de aula, no plano semanal de trabalho. E também nesse plano de aula é onde ele vai escrever suas propostas, ele vai criar situações desafiadoras para que estes alunos deem a eles respostas criadoras. Então, essa é a função do plano de aula. E pensando especialmente num planejamento de arte, cabe ressaltar aqui que no planejamento de arte o professor deve contemplar o quê? As especificidades da linguagem da arte. Lembrar sempre que arte é uma disciplina, que tem seus conteúdos próprios e que ela não tem que estar atrelada às demais áreas do conhecimento. Ela pode sim, mas no entanto ela não está a serviço nem tampouco de nenhuma outra área. Ela tem a sua especificidade e essa especificidade tem que ser garantida ali. Se o professor está trabalhando com as artes visuais, ele vai estudar forma, linhas, cores, planos. Se estiver trabalhando com teatro, o que ele vai ter que estudar? A representação cênica, os elementos da cena, a música, o que ele vai estudar? O som e os elementos do som. E com a dança a mesma coisa, vai estudar o que? O movimento e os elementos que compõem as estruturas de movimento. Então isso tem que estar muito claro para o professor, para que aí sim ele possa planejar e trazer para a cena, vou usar assim esse termo, para a sala de aula, né, no caso, as especificidades das linguagens artísticas. É isso que o professor tem que trabalhar em sala de aula. Então, eu trouxe um pouco para vocês sobre a importância do planejar, sabe, do plano de ensino, do plano de aula, de todas essas questões que têm que estar muito próximos do professor e muito compreendido para que realmente ele tenha um bom desempenho lá na sala de aula. E planejar é fundamental que ele planeje as suas aulas, né? Por isso, então, eu retomo a citação que eu iniciei essa fala hoje. A fala do Rubem Alves, que diz dos bonecos de carne e osso que chegam à escola e muitas vezes saem bonecos de pau. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia aí e pensar o papel, sim, do arte educador na sala de aula, né? O quanto é importante a gente planejar as nossas ações e pensar especialmente que crianças, que estudantes, que alunos a gente quer formar. Será que são meninos de carne e osso ou se a gente vai trabalhar numa perspectiva dos bonecos de pau? Então eu agradeço a participação de vocês e desejo sucesso e desejo a todos que tenham um bom planejamento.